Olá, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma webinar da Hospitalar Hub, em parceria com a QGA. Temos aqui dois convidados que nós temos uma grande admiração aqui dentro da QGA, que é o Dr. Carlos Loja, diretor médico corporativo da Rede Américas, e o Dr. Mário Gotto, que é conselheiro de administração da Unimed Chapecó. Então, nós vamos falar hoje sobre engajamento médico. Então, o nosso tema, ele traz esse olhar de esse engajamento como um elo decisivo, de fato, para a qualidade e para a segurança. E por que nós vamos falar sobre engajamento médico? E fazer essa conexão com qualidade, segurança, e o quanto impacta, né, para a sustentabilidade, tanto assistencial, a sustentabilidade do negócio. Porque quando a gente tem essa estrutura de engajamento médico, não só como monitoramento se está aderindo ou não às práticas, mas sim como uma corresponsabilização, como uma liderança clínica ativa, realmente para ter uma consolidação aí de todos os resultados. Então, hoje nossa conversa é realmente sobre como transformar essa participação do médico nesse elo de fato decisivo para integrar estratégia institucional, mas também a gente ter aí desfechos assistenciais consistentes. Então, eu vou pedir agora para que vocês se apresentem, por favor, Loja. Bom dia, Vivi. Queria agradecer ao QGA pelo convite para participar desse fórum aqui. Meu nome é Carlos Loja. Até brinco que o nome social é Loja, porque às vezes até quando eu chamo de Carlos, eu tenho dificuldade de responder. Eu sou médico de formação, já atuo na área da gestão há algum tempo, e nos últimos 4 anos e meio faço parte do grupo, entrando como DASA, agora na Rede Américas, e nos últimos 9 meses aqui respondendo pela diretoria médica corporativa da companhia, que hoje é formada por 26 hospitais e por uma área de oncologia e CDT, espalhados aqui pelo Brasil, mas com foco principal nas 3 grandes praças de Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. Dr. Mário, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Mário Gotto, então. Eu sou médico de formação, cirurgião vascular, e na área de gestão e saúde desde 2015, 2016. E conheci a Vivi através dessa jornada juntos na qualidade, né? Implantamos aqui, então, toda uma acreditação no hospital. E junto com isso, né, o que nós vamos discutir hoje, que é toda essa importância, né, do engajamento médico, de toda a importância, né, que eu digo, de entender o que é o médico na saúde, né, de como integrar isso dentro de uma lógica de segurança, né, que as metodologias vêm para facilitar a nossa vida nesse sentido. Muito bom, muito obrigada. Então, de antemão, já gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Então, durante minha trajetória profissional, já conheço aí, estive com o Dr. Mário Gotto, com Loja, em várias ocasiões, e é um prazer. Tenham certeza aí que eu já tive muitos aprendizados com vocês, e hoje, acredito que todos terão a mesma oportunidade de enxergar esse olhar, essa visão médica, um olhar de gestão direcionadora, que valoriza a qualidade, que valoriza a integração multiprofissional. Então, é uma honra estar aqui com vocês hoje, me sinto realmente privilegiada por participar dessa conversa. E para a gente começar, já vamos começar falando aí sobre qualidade e segurança, né? Eu gostaria de saber como que hoje vocês enxergam que o engajamento médico realmente faz a diferença na prática. Já tivemos aí vários períodos, né, de dificuldade, onde a equipe médica não engajava, né, ficava sempre distante dos resultados clínicos, dos resultados financeiros, e nós estamos passando por um momento realmente de mudança, onde esse engajamento médico tem feito cada vez mais a diferença, e ele tem sido cada vez mais trabalhado nas instituições. Então, como esse engajamento faz a diferença, e aí também, em contrapartida,
onde ele ainda é um desafio nas instituições, né, que vocês acompanham, que vocês já vivenciaram? Então, acho que eu posso começar aqui, Vivi. Obrigado pela pergunta. Eu entendo que a gente precisa abordar, talvez, sobre 2 ou 3 dimensões esse tema, né? Eu acho que o primeiro tema passa pela estratégia da companhia, do hospital ou da instituição de saúde que a gente esteja falando, né? Quando a gente coloca a qualidade e segurança como um pilar estratégico dessa companhia, a gente passa a ter o olhar mais de envolvimento de todos os entes que participam disso. E necessariamente o médico precisa passar por isso. A partir do desenvolvimento desse pilar estratégico, a gente traça planos que vão estar voltados para que o médico também seja inserido nessa pauta. Talvez uma segunda camada que eu abordaria aqui é entender a relação desse médico com essa companhia. A gente, ao longo do tempo, acho que de alguma forma alijou a área médica por motivos diversos das iniciativas das instituições, entendendo em alguns momentos ou que não era importante ou que o tipo de relação que ele tinha com a companhia não permitia que a gente tivesse essa proximidade, ou que, de fato, o que o hospital ou as instituições poderiam fazer independiam da atuação do médico, ou o que a gente fizesse poderia ser incorporado à área médica dessa forma. Eu acho que hoje a visão da maioria das instituições passa por, independente do modelo de relacionamento que o médico tem com essa instituição, é importante que ele tenha ciência de quais são esses pilares e que o pilar de qualidade e segurança é importante, e a partir disso se estabelece um novo canal. E o terceiro ponto é como fazer a gestão do dia a dia, já que, independente do modelo de relacionamento com a rede, os médicos também têm, talvez, atividades que sejam quase que independentes, né? A gente tem médicos hoje que a gente chama de médico de pijama, são os caras que vivem o dia a dia do hospital, são os caras que vestem lá, têm o jaleco, que participam do dia a dia. A gente tem os médicos que são médicos que frequentam mais esporadicamente, por motivos, sejam eles individuais ou da própria instituição, porque eles têm contatos mais esporádicos, e tem médicos que se relacionam com a gente quase que como um encaminhador e que participam do nosso dia a dia de forma menos frequente. Mas fato é que, como instituição, a gente deveria endereçar como se comunicar com esses médicos, engajando eles nesse dia a dia, né? Então, eu acho que essas três áreas aqui dão uma tangenciada na complexidade que é trazer esses médicos para próximo da gente e engajá-los. Fato é, que eu acho que não tem mais dúvida de que o médico ele tem um papel de liderança sobre a equipe de saúde, ele tem um papel preponderante sobre condutas e determinar destinos, e que não engajá-lo não é um caminho. Eu acho que isso hoje está bastante claro, né? Isso, é um tema, né, onde nas faculdades mesmo, e conversando com praticamente todos os médicos, que são assim, quase 500 aqui, né, no nosso hospital, ninguém teve essa disciplina na faculdade, né? Então, eu concordo contigo de que a primeira coisa é a própria instituição tem que ter convicção, né, de que qualidade e segurança do paciente é um princípio básico, né, fundamental, e que ela é sustentável, né? Porque a partir do momento que alguns gestores enxergam a qualidade como um gasto, né, um desperdício, uma bijuteria, já começa a ficar complicado, porque se nem o gestor está convencido, muito menos quem já não quer fazer isso, né? E do ponto de vista de médicos, né, eu acho que é fundamental, a partir do momento que a instituição ela tem uma diretriz clara, começar toda uma maneira, né, de envolvê-lo em todas essas questões, e de alguma forma, obviamente a gente vai avançar com essa conversa, mas mostrar para ele o quanto isso vai ser bom para ele, para o paciente dele, né, e para a instituição, obviamente, tá? Então, acho que, né, para não ser repetitivo, ao que o Loja colocou muito bem, eu acho que isso é fundamental, né, mas um dos desafios de engajar é que tem médicos em fim de carreira, tem médicos na parte mais produtiva da vida delas e tem médico começando na vida, né, profissional, e todos eles têm que, de alguma forma, ser inseridos, né, no mundo da qualidade, da segurança do paciente, que ele é a peça fundamental. Muito bom. Olha, 2 pontos, né? O Loja trouxe aqui em relação a
uma fala muito importante, né? Se nós quisermos que o médico realmente participe, nós precisamos envolvê-lo, né? E muitas vezes a gente vai nas instituições, mas o médico não participa, né? Mas muitas vezes a gente enxerga até que os médicos têm anseio, né, em participar de forma mais ativa, na gestão, no desdobramento dos resultados, e muitas vezes as instituições não têm esse mecanismo de envolvimento desses médicos, né, o que é um ponto muito importante. E como o doutor Mário disse, agora a gente tem outra questão aí na fase de engajamento, né, são as diferentes gerações aí dentro das instituições de saúde, né, e eu acredito que é até uma grande oportunidade, né, para a gente já começar a trabalhar com essa nova geração, com um modelo até diferente, né, com a cultura diferente do que lá da fase inicial, onde o médico realmente ele era praticamente excluído, né, desse processo de gestão dentro das instituições. E até porque hoje em dia a gente precisa trabalhar a estrutura de governança clínica, e já até trazendo esse assunto, como que hoje como que a participação ativa hoje do corpo clínico na governança clínica, ela é capaz de mudar a qualidade e os resultados assistenciais? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, até como dicas, né, aí para quem está nos acompanhando, de qual o papel desse médico na governança clínica, como que ele pode participar do processo decisório, de comitês, de decisões estratégicas, de ter uma responsabilidade ali compartilhada nos resultados assistenciais. Ótima pergunta, Vivi. Eu tenho a mesma percepção da observação que vocês têm nas visitas. Assim, via de regra, os médicos anseiam por participar. Sim. Eles querem, de alguma forma, contribuir, opinar nas diversas maneiras em que isso pode ser feito, né? Eu acho que, nesse quesito, o desafio institucional é conseguir encontrar os canais de comunicação e os momentos em que esse médico pode contribuir. E quando se trata de governança clínica, eu entendo que não tem como a gente fazer sem o médico estar participando, né? E nesse quesito de governança, eu entendo que passa pela avaliação de performance desse corpo clínico, né? Ter o pilar da qualidade de segurança sendo um pilar de avaliação de performance desses profissionais, isso acaba participando do dia a dia e os médicos começam a entender o quanto que medir aquilo que está sendo feito e o quanto aquilo impacta os pacientes que estão conosco, pode fazer diferença tanto para a qualidade percebida do paciente quanto para a qualidade de fato, né? De entender o quanto de dano a gente evitou, contribuiu, ou o quanto de desfecho a gente pode entregar para esse paciente. O desafio aqui também está a gente entender esses segmentos. Também não dá para a gente achar que vai medir o grupo médico como um todo com um único formato. A partir de como se relaciona o médico com a instituição, a gente deveria ter a avaliação de performance individualizada. Vou dar exemplo. Tem um médico que dá plantão no meu PS, que faz parte do meu ambulatório e que faz as cirurgias dentro do centro cirúrgico da instituição. A gente precisa medir esse médico de um formato, diferente daquele que é o médico que tem o seu consultório e frequenta o hospital como um ambiente para realizar as cirurgias dele. Então, individualizar essa questão da performance pode tanto dar clareza para esse médico quanto engajá-lo nas atividades de qualidade e segurança do hospital, né? Então, passa pelo gerenciamento do corpo clínico necessariamente. Perfeito. Doutor Mário? Oi. Acho que dentro de uma instituição, né, já desde elencar pessoas, né, você ter a difícil arte, né, de você, dentro do teu corpo clínico, saber mais ou menos que tipo de médico você tem, com esses perfis, né, colocados, e principalmente, né, um bom médico e um bom gestor, né, você começar a conseguir segregar isso de forma que positivamente dentro de um comitê você monte médicos com perfil muito assistencial, onde a opinião assistencial dele é fundamental e diferente, né, no sentido de trazer uma transformação,
mas que do ponto de vista operacional, de dados, de análise, ele não tenha, né? Então, você conseguir montar um time, né, onde dentro desse comitê, de uma comissão, de uma linha de cuidado, você tenha essas pessoas, né, que consigam transformar a instituição e trabalhar de forma harmônica, né, seria um grande passo fundamental para a liderança, né, no sentido de formar esses times. Tá? Todos eles são médicos, eles são muito interessados, de fato, né, em tentar trazer melhorias, e principalmente quando ele descobre que ele tem capacidades que sequer ele imaginava que ele tinha, que pode contribuir, né? Então, acho que é isso que é uma das formas de a gente tentar fazer esse engajamento, né? E, obviamente, que isso passa também por formação complementar necessária, né? E a gente começa a ter que pensar em educação continuada, né, para a gestão intra-hospitalar mesmo, e devagarzinho vai ampliando horizontes, né, no alcance disso, mas a governança clínica, tudo começa com assistência, né, no final das contas é eficiência operacional assistencial, a boa prática médica que começa a ditar as regras, né, e aí com isso essa camada de atribuições e aptidões técnicas necessárias que o profissional tem que ter para aquele contexto, né? Então, não, tudo bem, você é um médico, ótimo, tua opinião aqui, mas você tem que entender isso, né? Então, acho que esse é um primeiro passo, por isso que é fundamental conhecer muito bem o corpo clínico, né? E ser uma indicação sobremodo, já pensando, né, em quais peças dessa orquestra eu preciso. Não, muito bom. E eu acho que esse entendimento, né, até que como vocês trouxeram, né, como quando a gente até vai avaliar a performance desse corpo clínico e até entender, né, como nós iremos direcionar até a participação dele dentro das instituições, é muito importante que a gente consiga enxergar essa clareza. Então, como o Loja trouxe, como que a gente vai enxergar aquele profissional que tem uma atuação mais direta, falando até em colaboração, os próprios coordenadores, gestores médicos que ficam nas unidades, e quanto que eles vão direcionar até nessa seleção do que o Dr. Mário acabou de nos trazer, da importância de ter uma boa seleção, né, de um médico para participação de um comitê, para tomada de decisão em relação à estrutura de um protocolo, de uma diretriz, para fazer uma análise ali assistencial, né, de resultado clínico, de resultado financeiro na unidade. Então, eu acho que vocês trouxeram 2 pontos aí realmente fundamentais dentro dessa estrutura. E com todo esse processo de engajamento, o que antes também nós não víamos, né, anteriormente, nós tínhamos um cenário onde toda essa parte, até de monitoramento de dados, né, dos indicadores, de ter isso como uma ferramenta de gestão, isso ficava muito destinado à estrutura ou de qualidade, ou a própria gestão, né, de enfermagem das unidades. Hoje, como que vocês enxergam também esse olhar já desse médico dentro do monitoramento, né, desses dados, dentro de uma análise aí de indicadores, e hoje como que eles utilizam essas informações até para direcionar, né, direcionar a atuação, direcionar a atividade clínica e os próprios desfechos ali dentro das instituições de saúde. Mário. Vivi, eu acho que nós estamos falando, né, para muita gente de diferentes níveis de maturidade institucional, né? Você pensa num hospital como o nosso, Loja, que a gente tinha médico, né? Com a tua medicina arte não interfiro no que eu faço, né? E os poucos cargos de coordenador que se tinha era de fazedor de escala e mediar conflitos, né? É importante considerar essa realidade, né, doutor Mário, que a estrutura Sim, de cooperativa médica, né, ainda se torna exato, mais exato. complexo Então ainda, né? tem muitas essas nuances, né? E aí eu acho que, de novo, tá? Acho que o Lodge foi muito feliz, né? Primeiro, o que a instituição quer? Né? Então, toda uma diretriz institucional de, não, gente, qualidade e segurança, ele é um investimento, né? Do qual a nossa saúde vai
se perpetuar em cima disso, né? E a partir dessa diretriz é que a gente começa a trabalhar essa individualidade, esses líderes, né, Vivi? E aí vem toda uma parte da metodologia mesmo, né, que vocês nos ajudam no sentido de começar a dar parâmetros técnicos, né, de falar, olha, esse perfil é isso que tem que atingir, é esse tipo de situação que a gente precisa chegar, né? Então, acho que esse amadurecimento conjunto, né, e é uma pergunta que eu já me antecipo, mas que quando você quer criar um método de trabalho, a maioria das vezes no mundo hoje você não precisa inventar a roda, né? Então a metodologia existe, você tem que ter pessoas capazes de direcionar e mostrar que isso funciona dentro de uma realidade tua, né? E aqui a gente devagarzinho a gente conseguiu fazer isso, criar um método de linha de cuidado, criar uma linha sucessória, né? Que também faz parte dessa lógica de construção e perpetuação do cuidado, tá? E acho que em linhas gerais é isso, né? A gente o tempo inteiro tem que estar pensando quem, e se ele sair, quem que vem, né? Para a gente estar tentando engajar. E é legal, porque quando o próprio corpo clínico começa a ver essa construção, né? Eles começam a se interessar e onde que eu estudo isso, com quem que eu vejo, né? E acho que cada visita de acreditação que se tem no hospital, uma expectativa, né? Uma oportunidade. E é isso, né? Acho que essa construção, né, de uma pessoa que não tem nada, eu começaria por aí, né? Loja. Muito bom, doutor Mário. Eu vou. Entendo, é isso, a gente lida com a heterogeneidade enorme. Eu vou compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo para que isso talvez seja só um modelo para entender como que isso deve se adequar, né? Longe de ser achar ser prescritivo aqui, de achar que é um único modelo, mas é o que a gente tem construído. Participação na governança clínica, a gente está revendo toda a estrutura organizacional da área médica. E essa estrutura organizacional passa por entender quem vai determinar qual função. Então, vou dar um exemplo aqui. No nível de coordenadores médicos, a gente tinha, chamando de coordenador, pessoas que tinham funções completamente diferentes nos hospitais. Então, a gente começou pelo aspecto semântico de discriminar. O que se espera que um coordenador ou um gerente faça? A gente vai dar esse nome para que tipo de atuação? Se esse colega toma conta de um setor específico, de uma unidade de negócio, essa unidade de negócio é uma parte de um todo, a gente deveria desdobrar todos os indicadores e os pilares daquela instituição de saúde para aquele setor especificamente, e esse médico vai ter acesso a esses indicadores, vai ser medido por esses indicadores, e ele vai ter a responsabilidade de desdobrar isso para todos os seus liderados que vão estar frequentando aquele determinado setor que ele cuida. Se esse médico é um líder de especialidade e ele está olhando de forma mais horizontal para essa relação, para esse grupo médico, esse painel de indicadores ele muda a conformação dele para que ele consiga fazer sentido para como esse médico está olhando para isso. Então, a partir dessa estrutura organizacional redefinida, a gente redefine o painel de indicadores e cria os ritos necessários para o acompanhamento, através do desdobramento em toda a hierarquia da companhia, desde o diretor-geral de uma unidade, desde o diretor regional de uma determinada seção, até o diretor-geral da unidade, diretor médico, gerente médico, coordenador, até chegar na ponta, entendendo que essa visão precisa ser desdobrada de uma visão macro para uma visão micro. E aí esses indicadores passam a fazer parte do dia a dia de cada gestor desse, que vai ter o seu par assistencial, que vai ter seu par operacional, que também vai ter suas metas desdobradas, e a dinâmica que a gente conseguir estabelecer de trabalho entre esse colega com os outros entes dentro da instituição é o que vai determinar o sucesso ou o insucesso do que a gente está construindo, né? E foi como o doutor Mário falou, é claro que tem os desafios de unidades menores, de unidades que têm níveis de maturidade diferentes, mas eu sempre recomendo, me antecipando aqui, de que precisa começar de algum lugar. Sempre fui devoto do antes feito que perfeito. Faz uma parte, faz um pedaço, começa do início, dá o primeiro passo, sobe o primeiro degrau,
mas faz alguma coisa. Ah, mas eu não tenho aqui toda a hierarquia. Tá bom. Nomeia um supervisor, descreve para ele 3 coisas que ele tem que fazer e começa a partir dali medindo. Essas 3 coisas que ele tinha que fazer, se está funcionando ou não. Mas eu não tenho BI, eu não tenho sistema, não tenho... Tá tudo certo. O que dá para fazer? Dá para fazer papel de pão e caneta? O que a gente consegue medir? E dá tudo certo. Né? Dá o primeiro passo. Porque a partir do primeiro passo, a gente consegue construir os ciclos de evolução e reformatando a forma com que a gente faz. Eu acho que a mensagem que vocês trouxeram aqui é que é possível, né? E isso é até muito gratificante que a gente ouça, porque quantas vezes, né, nós já fomos em instituições de saúde, a gente não envolve o médico porque não dá, não tem jeito, ele não participa, e não tem estratégias realmente, né? Então, aos poucos, né, a gente vai criando uma estrutura, vai fazendo um desenho de um resultado assistencial, de uma linha de cuidado, a gente define um painel aí de monitoramento, né, então faz esse link com a estratégia, mas hoje a gente já tem visto um cenário assim tão interessante que muitas vezes nós vamos em instituições e os médicos têm dado aula de como fazer gestão assistencial, gestão clínica. Então, a forma de demonstração de um resultado clínico, o médico hoje já tem conseguido fazer o link com impacto financeiro, com experiência do paciente, a própria qualidade e segurança, então, coisa que nós nunca víamos, né? Tem médico hoje que dá aula para a gente sobre mapeamento de processos e riscos, então, da importância, do impacto disso, das políticas institucionais. Então, apesar de sim, ainda temos bastante desafios, mas eu acho que a principal mensagem que a gente passa para quem está acompanhando, né, é que é possível. A gente pode começar... Por favor. Te cortei, não. E você imagina, assim, o que eu estou falando aqui pode parecer muito mais bonito do que a realidade, porque eu tenho uma rede de hospitais que tem desde hospitais premium com 400 leitos, com todos os recursos disponíveis, até hospitais de classe média baixa com 60 leitos e com limitação de recurso. E é claro que para poder fazer funcionar, a gente adequa a realidade de cada unidade como vai funcionar, porque se eu for aplicar o mesmo que eu aplico para esse hospital premium de 400 leitos, aquele de 60 leitos, certamente vai ter uma dissonância muito grande entre a realidade do dia a dia dele e aquilo que a gente está cobrando, né? Então, a questão é fazer, de alguma forma, porque só o fazer faz a gente errar, e o errar gera aprendizado. Perfeito, exatamente. Conheço os hospitais da rede e tem esse investimento, né, muito forte ali dessa participação médica em todos os momentos, dentro ali do perfil, dentro da estrutura, e até mesmo aqui a Unimed Chapecó, né, que o Dr. Mário Goto atua. Se nós formos pensar, né, Dr. Mário, como antes a gente já entrava em uma Unimed, já tinha essa concepção, mas não dá para trabalhar porque não consigo fazer um envolvimento médico. E o quanto as próprias Unimeds, né, um reflexo disso é a Unimed Chapecó, tem conseguido trazer esse médico para a gestão, trazer esse médico para participação de comitês, para apresentação de resultados, para trabalhar ações para qualidade e segurança. Então, acho que aqui são 2 reflexos aí muito bacanas, né, de como isso, aos poucos e com estratégia bem direcionada, é sim possível. Sem dúvida, Vivi, eu acho que é uma construção mesmo, né? E um exemplo de todo o nosso processo educacional de aprendizado, né? Aprendizado para a vida, né? Onde, conforme as pessoas forem vendo pertinência no teu papel, tua responsabilidade, né? O quanto se espera de mim, né? E isso está linkado a um projeto maior, é que finalmente começa a entender que, puxa, essa é minha função aqui, né? Então, fazendo um paralelo com o cirurgião, doutor, isso aqui você depende das pessoas para, né, fazer, por exemplo, um bate-mapa. Mas nesse bate-mapa, se você falhar no que você precisa, depois não adianta reclamar, né? Sabe? E assim na gestão, né, a gente começa a definir papel e responsabilidade em cada etapa do processo. O médico entende que, puxa, né,
é isso que eu faço, e essa construção, independente do nível, né, loja, é o que se espera, né, para aquele contexto desse profissional, né? E que se é um médico gestor, desse profissional médico gestor, o papel dele naquele momento é isso, né? E que bom que ele tenha conhecimento a mais técnico médico, né? Mas que nesse contexto ele é secundário, né? Mas que acho que essa maturidade de papel, responsabilidade, que é fundamental que todos entendam, né? A partir do momento que exercem o papel de gestão. Aqui na cooperativa, por eles serem donos, né? Eles achavam que podia mandar todo mundo embora, porque eu sou dono disso daqui, nesse nível, né? Então, evoluímos bastante. Não, faz sentido, porque às vezes a gente, por receio, nem chama o médico para falar o que a gente espera dele. Até para ele dizer, ó, você espera isso aqui eu não vou entregar. Isso aqui eu vou entregar, eu consigo fazer, isso aqui não. E a gente faz o alinhamento de expectativa. Então, a proximidade certamente precisa ser o primeiro passo ali, ouvir, estar aberto ao debate, à divergência, e para no final convergir e junto seguir, né? Isso mesmo. Na verdade, tudo isso faz parte dentro dessa estrutura de governança clínica, né? E um dos fatores também que acaba apoiando muito, vocês foram citando aí na fala de vocês, que um fator também que vai trazer um grande resultado é o posicionamento, o engajamento do médico com os demais integrantes também da equipe. Até para que a gente alcance ali o resultado proposto, né? Que de forma individual ele não vai conseguir alcançar. Como que vocês enxergam hoje, né, nesse cenário, assim, né, o que o comportamento e o posicionamento desse médico vai influenciar na cultura de segurança, no engajamento com a equipe multiprofissional, até de forma a gerar um valor ali agregado, né? Então, hoje, como que a gente pode fazer essas conexões, né? Dessa participação ativa, né, dessa liderança médica, mas entendendo que estamos em um cenário que hoje eu preciso envolver outros profissionais, até para atingir ali um resultado final, um resultado esperado. Tomário. Tá. Eu acho que tem várias formas de você aproveitar diferentes perfis médicos, sabe, Viviane? Por exemplo, nós começamos com uma coisa simples, né, que era médicos que não queriam assinar termo de consentimento, né, no centro cirúrgico. Lá não faz muito tempo não, viu, loja, né? Então, estou falando de anos, né? Sei bem. E teve um cara aqui que era o top aqui, o cara que mais opera, né? E aí falaram, doutor, seu paciente está sem termo, então suspende a cirurgia. Eu vou operar, eu sou o cara que mais traz receita aqui, né? E aí, eu era o diretor à época, eu falei, cara, então suspende a cirurgia dele, explica para o paciente que o hospital hoje trabalha com política de segurança, tal, doutor, eu vou ser mandado embora, né? Eu falei, não, você não vai ser mandado embora, fala para o médico ligar para mim, né? E aí, o que eu fiz, né, Vivi, só para rapidinho, tá? Fique à Ele me vontade. chamou, né? E etc. Daí eu falei para ele, cara, você para te proteger, para proteger a instituição, só tem coisa boa nesse termo, é uma assinatura, né? E é uma aplicação de termo, explica para o cara, você já explica tudo isso com certeza, né? E aí tá. E não só ele engoliu a seco e tal, mas qual que foi o grande mensagem disso? Pô, é um líder que se ele não assinasse naquele momento, ia parecer que é um processo pro forma, né? Falar, esse negócio aí, para quem obedece, assina. Quem não obedece, né? O figurão ali não assina. Então, a mensagem passada foi, não, é institucional e inegociável é a segurança do paciente. Mas não só isso, tá? Como é que eu aproveitei esse médico? Eu falei, cara, você é o melhor cirurgião aqui, cara. Você é o top. Eu queria que você falasse numa plenária maior sobre segurança do paciente e a importância desses elementos, né? E ele falou, lógico. Pô, galera, ó, vocês aí, molecada, novo aí, ó, tem que se proteger, tem que proteger a instituição, pronto, né? Então, é uma das formas, né, de ao você conhecer o teu corpo clínico, você aproveitar as potencialidades mesmo de um hater, né, para tentar tirar a favor, né, de um projeto maior, que é essa parte institucional.
Perfeito. Isso é super importante, né, doutor Mário? Mas eu vou me ater aqui, talvez, a método, Vivi, que eu sou, talvez, um pouco devoto aqui de método. E hoje, talvez no papel que eu desempenho, isso tem bastante importância, né? Tem dois ritos que eu acho que simbolizam o quanto é importante o trabalho em equipe e que o médico deve estar inserido na participação deles obrigatoriamente. A gente começou, eu venho, meu histórico aqui, doutor Mário, é mais de turnaround, né? Eu fiz muita virada de negócio, ou seja, a empresa que eu estava comprava os negócios e era responsável por fazer as viradas. E as viradas passam por reformatação de cultura. Então eu pude experimentar isso em diversos cenários diferentes e em praticamente todas as regiões do país. O método do envolvimento da equipe passa por esses dois ritos, eu não tenho dúvida. Primeiro é a implantação do Safety Huddle, e o médico obrigatoriamente precisa participar, com metodologia, entendendo? Dos mais diversos níveis aqui, nível 1, nível 2, nível 3, então o Safety Huddle diário. O médico percebe a importância do como técnico é importante ele se colocar ali e falar da percepção dele de determinado paciente que está em risco, de um watcher. Ele percebe o quanto o fisioterapeuta pode contribuir falando sobre um determinado paciente que teve uma complicação ou está sob algum risco. Então, aquilo, na participação, mesmo que no início por resistência, ele começa a perceber o valor da participação de cada um. E o segundo, que é um que eu acredito muito, que aí faz parte da governança, a gente estabeleceu isso como rito obrigatório semanal, é o walk-around, né? Que é uma recomendação do IHI, tem uma metodologia específica que deve ser feita pela liderança máxima da unidade, e a gente faz aqui semanalmente em cada setor do hospital, trazendo o diretor-geral, o diretor médico, o diretor operacional e assistencial, para ir na ponta lá, ouvir, e o médico está junto, o técnico, o enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, assistente social, para colocar lá quais são os riscos que estão envolvidos, a qualidade de segurança naquele setor, qual é a visão deles, tem uma metodologia específica, e ali os próprios médicos começam a ganhar muita consciência da importância da participação de cada membro da equipe de saúde, cada um dentro do seu escopo, trazendo a sua visão, o quanto isso pode enriquecer tanto para o setor e para a instituição, quanto para o paciente, que é o maior beneficiário desse trabalho coletivo. Então, além de tudo que o Dr. Mário falou, de aproveitar as oportunidades para construir aliados, né, trazer aliados para o lado, ter um aliado como esse que o Dr. Mário falou, é riquíssimo, porque um cara com essa influência, ele mobiliza muita gente. Mas também a metodologia de sensibilizar a partir da construção coletiva, eu acredito muito, assim, de que os ritos têm um valor enorme. Muito bom. Foram duas falas aí. Vou até comentando a do Dr. Mário, né, falando nesse, que estratégia bacana, né? Você usou seu maior ponto ali, né, porque um profissional fazia muitas cirurgias e fez essa conversão para que ele fosse até um influenciador de boas práticas dentro da instituição, né? Acho que também como aprendizado, assim, a gente sempre trabalhou muito, e como quando a gente via essas questões médicas que impactavam muito, né, registros inconsistentes, ou muitas vezes, recentemente, eu vi em uma instituição 7 dias com exatamente o mesmo registro em um prontuário, ou até mesmo esse exemplo dos termos, a gente sempre discutia na vertente de segurança. Hoje, nas instituições, a gente começou a discutir na vertente ética, normativa. O médico, ele já vai com uma visão totalmente diferente, né? Então, são formas aí de tentar trazer esse olhar de atenção. E o Loja falou em relação a esse método de engajamento, né? Realmente essas ferramentas, né? Eu acho que elas agregam bastante, Safety Huddle, outras estruturas aí de discussões multidisciplinares, até porque, né, Loja, nós tivemos aí um cenário já onde nós tínhamos toda uma equipe, o médico entrava, atendia seu paciente, saía, a nutrição entrava, atendia seu paciente, saía, o fisioterapeuta a mesma coisa, cada um atuava de maneira completamente incoordenada, né? E aí, realmente, como que a gente enxerga um resultado assistencial? Como que a gente trabalha um modelo de governança clínica? Realmente, isso não é factível, né?
Então, a gente precisa entender esse todo, até para que a gente tenha um resultado, né, e todos caminhando aí na mesma direção. Então, são ferramentas e métodos aí que são essenciais, que as instituições precisam discutir. Como que nós vamos utilizar aí a melhor estratégia para conseguir envolver e para atingir o melhor resultado dentro dessa estrutura de governança clínica. Então, esse é um ponto muito importante, assim, essa integração multidisciplinar, entendendo que, apesar dessa liderança clínica médica, ele vai precisar aí ter essas alternativas e esse processo de integração, onde a equipe multidisciplinar ela é fundamental para alcançar aí esse resultado assistencial. E agora, falando até, né, vocês foram citando também ao longo das nossas discussões, que a própria metodologia, né, tanto a Rede Américas, né, nós temos várias instituições dentro da Rede Américas, um parceiro antigo, né, teve um processo de joint venture, mas um parceiro antigo aí de várias instituições, e da mesma forma na Unimed Chapecó, que nós já estamos também há muitos anos. Na visão de vocês, como a acreditação apoia, né, e contribui para estruturar, para fortalecer e para trazer um processo de sustentação dessa liderança médica, tanto na qualidade, na segurança, nos resultados? Deixa eu começar daqui, Vivi. Eu vejo dois aspectos que são aqui fundamentais. O primeiro é validação externa. Por mais que haja um contrato firmado, é muito rico quando alguém de fora avalia o andamento do que a gente tem feito. Então, a visão externa traz para a gente insights que são muito ricos, assim, e aí sempre que vem aquela famigerada planilha do final do relatório, dali se constrói vários planos de trabalho que vão nortear as ações de melhoria ao longo dos próximos meses. E isso é muito rico para nós. E o segundo ponto é a metodologia. Metodologia é o que vai trazer para a gente o substrato teórico ali para a gente poder avançar. Então, a partir do momento que a gente identifica um método, a gente consegue avançar nisso. E o médico que ficava alijado desse processo hoje é parte ativa disso. Eu acho que não só no nosso país, mas eu acho que as escolas médicas espalhadas pelo mundo adotaram metodologias de ensino que trouxeram para o médico um perfil muito peculiar de aprendizado e de funcionamento. O médico precisa da experimentação. Ele tem mais dificuldade em, botar entre aspas, cumprir uma determinação. Ele se engaja muito mais a partir do momento em que ele recebe a informação, analisa, faz o julgamento dele e aplica aquilo de alguma forma participando. Então, quando a gente traz o médico com a metodologia e com o validador externo, permite que ele reflita sobre o que ele faz, adeque aquilo à realidade dele e consiga testar e aplicar. E aí, ali, quando a gente faz isso, é engajamento certo. A gente aqui, por hábito, as lideranças médicas de especialidades ou de coordenações participam sempre, acho que o Vivi já visitou bastante a gente. Ela sabe que os nossos médicos sempre estão nos relatórios, nas visitas, nos setores, eles acompanham, se engajam, ficam ansiosos por receber o resultado, porque isso, para mim, para nós aqui, tem sido o caminho da participação e da melhoria dos serviços. Ok. Como eu coloquei anteriormente, Vivi, eu acho que né, a metodologia, né, elas, independente de quais sejam, elas têm uma finalidade comum, que é essa segurança do paciente, toda uma parte de eficiência operacional, né? E que, a partir do momento que você pega confiança nisso e que os médicos, eles veem que, puxa, a minha vida melhorou, né? Então, de novo, de uma forma prática, Loja, os caras não queriam seguir nenhum rito de segurança porque ia diminuir o giro de sala e com isso ele ia ter prejuízo. E como é que isso é bom para a instituição, né? E aí com números, e hoje a gente gira a sala mais rápido, com muito mais segurança, né? E o gosto dele está melhor, né? Tá? Então,
são formas, né, de a gente mostrar que elas são compatíveis, dá para viver junto, né, que não é para burocratizar, né, mas que, de certa forma, ela traz todo esse respaldo, né, técnico para o paciente, né, e no final das contas, até do ponto de vista de judicialização e tudo mais, né, que hoje não deixa de ser uma contingência a ser considerada, né, no orçamento, né. Então, acho que isso é fundamental os médicos entenderem, né, que cada vez mais eles estão num ambiente de trabalho seguro, confiável, né, e que a instituição, ela, além de tudo, né, ela patrocina literalmente todo esse movimento e que contamos com eles, né? Acho que essa é a ideia, sabe? Eu acho que a acreditação só vem a melhorar, balizar isso, e nós mesmos, né, Vivi? Fala assim, Vivi, você que conhece tantos hospitais aí, você conhece o Loja aí, com essa rede gigantesca que ele tem, né? O que você pode me dar de dica, né? O que Loja, pô, eu tô com um problema aqui, cara, né? Esse benchmark é fundamental, isso nasce do método, porque a dor de cada um é um pouquinho diferente, mas o objetivo é o mesmo, né? E, Tá? via de Então, regra, tem origem semelhante também, né, Mário? E aí, eu fico a gente pensando, né, pode... lógico, até, né, muito obrigado, Vivi, por fazer conhecer, né, o Loja, em razão de todo esse escopo heterogêneo que ele tem que ter, né? Puxa, ele pega lá, goela abaixo, não está entendendo. Agora, se o hospital é meu, cara, vai ter que tocar essa música aqui, cara, né? Versus, né, o premium, né, que fala, doutor do céu, as pessoas vêm aqui 700 mil quilômetros porque falaram que esse hospital é bom e não é assim que vai estragar, né? Então, acho que é bem isso, né? Mas o método, né, Vivi, é igual em todos os hospitais do mundo, né? E isso me deixa muito tranquilo, porque a partir do momento que você fala que o seu hospital está conforme, falou, opa, que bom, né? Então, acho que essa é a segurança que a gente ganha. Muito bom. E como é engraçado, né, que nós já tivemos vários momentos, né, de falta de participação médica aí durante as avaliações de acreditação. Hoje, assim, a gente tem ficado bem feliz. Eu vou até ontem eu estava em um hospital, que dado momento eu estava na unidade de internação e tinha quase 10 médicos, assim, participando ativamente da avaliação. Mas até trazendo aqui um caos, né, desses de avaliadores, a gente que anda em muitos hospitais, eu assumi um hospital no Paraná, e um hospital de altíssima complexidade, hospital de grande porte. Comecei a passar em várias áreas, nenhum médico. Falei, mas pode chamar o médico. Eu falei, não, eu vou precisar ser audaciosa aqui nesse hospital. Nosso chefe, né, Dr. Rubens apoia. Eu chegava em unidade e falava, essa é a última avaliação que nós vamos conduzir sem a presença de médico e sem a presença do gestor médico. Na próxima avaliação, caso isso aconteça, nós encerraremos a avaliação logo no início. Nossa, e isso foi trabalhando dentro do hospital. Gente, chegou ao término do processo de acompanhamento, nossa, os médicos estavam, assim, extremamente engajados, todos participando. Pelo contrário, o dia que a gente não conseguia conversar com um deles, eles batiam lá na sala, lembra daquilo que você pediu? Você não foi olhar, mas eu trabalhei, viu? Então como é gostoso, realmente, assim, será que eles poderiam ter achado que a presença deles não era importante, né? Ou não era necessária? Então, quando você traz esse olhar, assim, do quanto eles contribuem, realmente o hospital evoluiu muito aí nesse processo de acompanhamento. Então, acho que a gente já tem um cenário aí super positivo, né, nesse sentido. E, para nós finalizarmos, né, eu queria 2 abordagens aqui finais com vocês. Uma, queria que vocês, aí, considerando toda a experiência e considerando também os resultados aí que tanto a Rede Américas alcança, quanto a Unimed Chapecó alcança, que vocês trouxessem algumas dicas aí que irão facilitar esse processo de envolvimento do médico nas práticas de qualidade, na gestão, na busca de resultados realmente aí voltados a assistenciais, a resultados financeiros, o olhar também para a eficiência. Quais as dicas aí que vocês nos trazem, né, para que quem está nos acompanhando e que tem esse anseio que muitas instituições têm, quais as principais dicas aqui que vocês deixam para
para alcançar esse feito? Tomário. Eu acho que o principal, né, é de fato, né, Loja, é você ir num congresso médico, por exemplo, e saber que, puxa, na minha cidade eu consigo exercer alguma medicina muito próximo daquilo que o mundo está fazendo, né? Fazendo um paralelo a isso, quando você, como gestor de hospital, você sabe que, puxa, a qualidade de medicina que eu entrego, né? Com a segurança que eu entrego, está muito próximo do que o mundo preconiza como boas práticas, né? E fazer o médico entender que ele é a pessoa e a ferramenta fundamental para que isso aconteça, eu acho que é o que nos inspira, né? É o que faz a gente acreditar e ter convicção e estar nesse momento aqui, né? Viver reunido, tentando convencer as pessoas de que, pessoal, se a saúde premium de excelência, ela custa 1 milhão, mas é o que vai salvar a humanidade, de alguma forma isso tem que ser viável, né? Então, acho que essa evidência, essa sustentação de que isso é seguro, isso é bom, é que nós temos que defender aqui, né? Então, eu não tenho dúvida de que o convencimento, ela tem que vir com a tua convicção. Afinal, você acredita que um hospital seguro, né, de qualidade, em todas as etapas que esse paciente transita, ele é importante? Sim. E isso tem que ser sustentável? Sim, também, nós também acreditamos, né? Então, eu acho que esse é o princípio, sabe? Né? Tem que ter um método, tem que ter esses princípios, né, de governanças inegociáveis, né? Eu acho que a partir do momento que isso vira cultural, né, e que eu trabalho muito essa questão de cultura de segurança, isso está enraizado no DNA da instituição dos médicos, eu acho que esse é o caminho sem volta, né, e que é uma melhoria contínua, mas com uma rota totalmente diferente do que não está nessa rota. Muito bom, eu vou elencar 2 itens aqui, Vivi. O primeiro é mede, de algum jeito. Inclua lá o indicador de qualidade, pode ser no papel de pão, com caneta Bic, mas mede, de alguma forma. E o segundo não precisa ter medo de falar com o médico. Pode falar que está errado, pode falar que tem uma metodologia, pode falar que tem um processo, ele não vai embora, eu tenho certeza disso. Se ele for um bom médico e ele estiver preocupado com a segurança do paciente dele, pode falar com ele, porque parece que é um bicho-papão, mas não é. Explica, mostra, porque se ele for de fato um bom médico, ele vai abraçar a causa e vai com você. Cada um com seu jeitinho, cada um da sua forma, mas temos que perder o medo de falar com o médico. Muito bom, muito obrigada. E agora, só realmente para a gente finalizar, queria que vocês se despedissem aqui de quem está nos acompanhando e deixassem uma mensagem aí pensando no futuro, né? Hoje, como até vocês trouxeram sobre essas novas gerações, como que vocês até enxergam esse cenário aí para o futuro, né? Voltado para o engajamento médico, para ser estrutura de governança clínica robusta. Qual é o cenário aí que vocês estão já avaliando, né? Qual o cenário? Tem outro webinar, não, para a gente falar? Para esse tema deveria ter mais uma, né, Loja? Isso mesmo. Quer começar, Loja? Eu começo, então. Não, é difícil para mim compartilhar uma visão assim. Eu talvez seja você aqui pragmático e caricato até certo ponto. A gente vai passar por um momento de institucionalização. Ponto. Então, cada um talvez tenha que se preparar vamos ter que escolher com quem e com quem não. E tá claro isso na minha cabeça, né? Então, acho que eu prefiro deixar assim para que cada um interprete isso da maneira que lhe couber, porque como a gente tem um país muito diverso e muito heterogêneo, também acho que isso pode representar coisas diferentes para instituições diferentes. E façam. O mundo é de quem faz, não é de quem pensa, de quem escreve, o mundo é de quem faz. Façam, de alguma forma. Mário? Oi. Acho que a gente começou falando de engajamento, né? Engajar médicos, diferentes gerações médicas, diferentes expectativas, é uma outra medicina.
A própria demografia médica totalmente diversa, né, Loja, do que se era, né, a maneira como o médico enxerga a tua profissão, e até, eu vou dizer, né, o patamar social que o médico se enquadrava versus o que está projetado, né, tudo isso aí é uma maneira de a gente entender essa nova medicina, né? Além de tudo isso, engajar o médico dessas gerações, ela requer toda essa leitura de acolhimento, de você realmente ter esse olhar crítico em relação a competências e necessidades, carreiras, né? E como você falou, é um webinar específico para falar sobre isso, né? Então, aqui a gente tem tentado, dentro de uma plataforma, dados qualitativos e quantitativos do médico, né? De cada especialidade, para tentar ver de que forma a gente conversa com cada grupo, né? De que forma a gente pode tentar atender para engajar, né? Uma vez que o engajamento por si só, né? Segundo a Gallup, puxa, Vivi, nós estamos brigando 5% para a MatMed, né? Para tentar ganhar uma margem, e o engajamento é 25% de PIB, né? Tá, então, eu acho que isso é fundamental a gente entender, né? Que tem que engajar. E quem que é o maior fornecedor de serviço aqui, em todos os sentidos? É o médico, né? Ele é o maestro, né? Que pode ser, eu sempre brinco, né? O gestor de saúde, que não considerar que a caneta do médico pode ser um desastre para ele, né? Ele está por fora, né? Porque cuidado em todos os sentidos com o médico, né? Cuidado no sentido de faça ele render mais, faça ele gerar menos sinistro, né? Envolva ele, porque você vai só ganhar ao fazer isso, né? E obrigado pela colocação, Loja. Não tenha medo de conversar com o médico, né? São pessoas altamente sensíveis, lidam com estresse o tempo inteiro, né? E que é bruto, mas ama, né? Então, são pessoas extremamente inteligentes e tenho certeza que a partir do momento que você envolver eles de uma forma adequada, ótimos frutos serão colhidos na instituição. Muito bom, muito obrigada. Olha, chegamos ao fim, né, da nossa webinar. Olha quanta coisa bacana que nós discutimos, até fiz algumas anotações aqui. Então, falamos da importância, né, dessa relação do médico, né, com a companhia, com a instituição, e da importância de chamá-lo para participar, né, de ter esse processo de envolvimento, que muitas vezes o médico não participa, até porque ele não é envolvido, né, ele não é convidado a participar. Então, esse é um ponto. Da importância de ter essa avaliação aí da performance dos médicos e de onde nós iremos inseri-lo, né, para que a gente tenha aí estratégias assertivas e resultados assertivos também. Falamos sobre vários métodos, né, de engajamento desse médico, engajamento na qualidade, engajamento na segurança, engajamento nas ações voltadas à eficiência operacional, como vocês citaram, de como, né, ele acaba linkando, né, com os princípios de governança, com a cultura institucional e da importância disso, né, o quanto agrega valor, de como a acreditação pode colaborar nesse processo de engajamento médico e nesse desenvolvimento da estrutura de governança clínica, da importância do sistema de medição, né, que a gente precisa medir e a gente precisa envolver o médico para participar ativamente tanto na captação desses dados, bem como na análise e no direcionamento aí de ações que serão estratégicas para a instituição. E finalizamos aqui trazendo essa reflexão maravilhosa sobre o futuro aí da medicina, da participação médica e de como vai ser essa atuação. Então, eu agradeço, Loja, muito obrigada pela participação e disponibilidade. Doutor Mário, muito obrigada por sua participação, seu papel ativo conosco aqui na webinar. Agradeço também a Unimed Chapecó, que está conosco aí longa data, e a Rede Américas, que eu estou quase que mensalmente em alguma instituição da Rede Américas, é um grande prazer. E muito obrigada. Mais uma vez, eu já aprendi muito com vocês quando eu estou na instituição de vocês, e mais uma vez vocês deixaram várias lições aqui. Obrigada por contribuir tanto conosco. Tenho grande admiração por esses profissionais incríveis, e eu tenho certeza que quem nos acompanhou aí aprendeu muito, ficaram várias reflexões aí super bacanas. Muito obrigada e até a próxima. Nos encontramos por aí. Obrigado, Lili.
Obrigado, Vivi. Obrigado, muito prazer, Loja. Grande abraço. Meu amor, abraço.